Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouco sobre o meu campo de estágio. Se você não me conhece, meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos, eu faço faculdade de serviço social na Unifesp, tô no 7º termo, então já tô aí fazendo estágio, né? E o meu estágio é na Defensoria Pública de São Paulo, e aí eu vou estar falando para vocês um pouquinho como que funciona lá, qual é o papel do assistente social, qual é o papel do estagiário. Enfim, eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência até agora. E essa apresentação que eu vou fazer pra vocês, eu vou estar reproduzindo, né, no caso, vou estar reapresentando, porque eu fiz essa apresentação na minha classe, na aula de supervisão de estágio. A professora pediu pra mim apresentar o meu campo de estágio, porque eu tô há mais tempo, né, uma das pessoas da classe que está há mais tempo no estágio, então ela pediu pra eu fazer uma apresentação, para as pessoas conhecerem e tudo mais, e aí eu decidi trazer também essa apresentação aqui pro YouTube, porque eu acho que foi bastante interessante, eu falei coisas bastante pertinentes, e eu acho que vai agregar muito a vocês, então bora lá. Mas antes, é claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me segue lá no Instagram, que é @julidocelarissa, lá eu mostro o meu dia a dia também, além daqui do YouTube, que eu faço vlogs de rotina. E também deixa um comentário aí embaixo, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o meu campo de estágio, pode comentar aí embaixo que eu vou responder a sua dúvida, tá? E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vou falar para vocês de forma rápida um pouco sobre as informações básicas, então como que eu consegui a vaga, como foi o processo seletivo, sobre o meu campo de estágio, que é a defensoria, as demandas e a atuação do CAN, mais para frente eu vou explicar o que é o CAN, a atuação do estagiário, né, dentro da defensoria e as dificuldades que eu encontrei até o presente momento. Então, eu faço estágio na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na unidade do Guarujá. E a Defensoria, ela é uma instituição pública que presta assistência jurídica gratuita e integral às pessoas que não têm condições de pagar com despesas de advogados, né? Que acaba sendo bem caro. E aí, para você ter acesso, né, à defensoria, você tem que ter feito uma avaliação financeira. Então, é feita uma avaliação para verificar a renda familiar, o patrimônio e os gastos mensais daquela pessoa. Só que, no geral, são atendidas pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos por mês. E aí, em casos específicos, pode aumentar para 4 salários mínimos. E em casos como defesa criminal, violência doméstica familiar e curadoria, é atendido independente do critério de renda. Eu soube da vaga através da minha faculdade, então a faculdade manda por e-mail para os alunos que já estão aptos a fazer estágio, algumas vagas de estágio que estão abertas e que eles ficam sabendo, né? E aí a Unifesp mandou uma vaga por e-mail, eu me inscrevi, enviando meu currículo para o e-mail da defensoria, e depois teve uma entrevista online pelo pelo Teams, com a assistente social de lá, que hoje é minha supervisora, e a entrevista foi bem bacana. Ela me perguntou sobre como eu vejo a assistência social na minha cidade, se eu conhecia já como funcionava a defensoria pública, também se eu já precisei usar a defensoria pública. Então, o processo seletivo foi mais ou menos nesse sentido. Foi perguntado também se eu participo, né, de coisas extracurriculares dentro da faculdade ou então fora. Eu tenho bastante cursos, então eu falei tudo sobre isso. E tem vídeo aqui no canal que eu mostro eu passando pelo processo seletivo todo, contando como foi a vaga, enfim, tem os meus primeiros dias do estágio, então eu acabei mostrando tudo pra vocês, porque eu sei que vocês têm interesse de ver isso. Mas aí, depois da entrevista, eu obtive a resposta, teve a parte burocrática, e eu comecei o meu estágio no dia 15 de março. Aí eu faço de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, e dependendo do dia, eu posso ir à tarde, das 1 às 5. Então, são 4 horas por dia, 20 horas semanais. A unidade da defensoria conta com, na verdade, um andar. Eu coloquei primeiro andar e segundo andar, mas na verdade é térreo e primeiro andar. E, bom, no térreo tem os guichês de atendimento e as salas específicas. Então, quando o usuário entra na unidade, tem os guichês da parte de administração, depois tem os guichês da orientação jurídica e, ao fim, tem 3 salas. 2 salas são do CAN, que eu vou explicar mais pra frente. Então, tem a sala do CAN de serviço social e a sala do CAN de psicologia. E tem também a sala do defensor que tá de plantão no dia, porque, muitas vezes, no caso, quando tá fazendo atendimento
atendimento, precisa de tirar uma dúvida, precisa de uma orientação, não dá pra ficar subindo e descendo a escada toda hora, então fica ali sempre um defensor também pra tá tirando essas dúvidas. E aí tem também a sala de documentos, né, essas coisas. Eu coloquei aqui a parte mais principal. E no primeiro andar tem a sala dos defensores. Defensores são advogados, então cada defensor tem a sua sala. E tem também uma sala de reunião. Aí tem copa, banheiro, enfim, coloquei as coisas principais aí. Lá os funcionários não têm esses nomes, são nomes todos diferentes, então os advogados se chamam defensores, a equipe técnica, que é o assistente social, e o psicólogo se chama agentes de defensoria, mas para ficar mais fácil e mais claro, eu coloquei aí direto. Então tem os funcionários da parte administrativa, tem os advogados, tem a equipe técnica, tem os estagiários dos 3 setores, então tem estagiário de administração, de direito e do CAN, né, da equipe técnica, que é um de psicologia e um de serviço social, que sou eu. Tem o pessoal da limpeza e tem os guardas que ficam na porta de entrada. Essa unidade que eu faço estágio tem 5 áreas de atuação, mas dependendo do local, pode ter mais áreas de atuação. Então, como só tem 5 aí, eu coloquei as principais coisas. Então, tem a área civil, que envolve divórcio, pensão, guarda de crianças, né, de filhos, reintegração de posse. Tem infância e juventude, que envolve adoção, guarda, acolhimento institucional, socioeducativo. Criminal, que é a defesa do acusado, caso o preso precise de cuidados médicos, progressão de regime, então ele está em um regime fechado para ir para um semiaberto. Violência doméstica e intrafamiliar, aí eu coloquei defesa de pessoas, porque quando a gente pensa em violência doméstica, a gente já pensa logo contra a mulher. Mas violência doméstica pode acontecer contra idoso, contra criança, então eu coloquei aí num geral defesa de pessoas. Envolve também medidas protetivas, rede, então contato com as redes, caso a usuária está precisando de um atendimento, de uma rede de serviço, uma rede de apoio, é feito também esses encaminhamentos. Tem a tutela coletiva também, que envolve defesa de comunidades e propostas de ações civis públicas. E aí entramos diretamente na área que eu estou fazendo estágio, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar, ou CAM. O CAM é uma área da defensoria que garante uma atuação multidisciplinar e é acionado quando há demandas complexas. Então, quando há demandas que são consideradas de média e alta complexidade, é chamado CAM para estar ali prestando apoio, prestando atendimento. E o que é, né, uma demanda complexa? É demandas que envolvem transtorno mental, uso de drogas, álcool, violências, vulnerabilidades, conflitos familiares, então é mais nesse sentido. E é realizado, né, um atendimento psicológico e também social. Então, quem são os profissionais do CAM é o assistente social e o psicólogo, por isso que é realizado nesse atendimento psicológico e social. Faz articulação de rede, composição extrajudicial, enfim, várias coisas a gente vai ver já já. As demandas por CAM podem chegar de 3 formas. Existe a demanda espontânea, que é quando a usuária ela vai lá diretamente na unidade para falar com um psicólogo ou com um assistente social. Essa demanda é um pouco mais rara, mas acontece. Tem também as demandas jurídicas, então tá ali sendo prestado uma orientação jurídica, um apoio jurídico, e aí o defensor, então o estagiário de direito, vê a necessidade de acionar a equipe do CAM, e aí a gente presta atendimento. E tem também pelas redes de serviços, então um CRAS pode entrar em contato, um CRES pode entrar em contato para tirar dúvidas, para fazer agendamentos de usuários, então tem esses 3 tipos de demandas. Então, qual é a atuação do Centro de Atendimento Multidisciplinar? Existem vários tipos de atuações. Tem o atendimento individual e coletivo. O atendimento individual é quando a gente chama o usuário para nossa sala para prestar uma escuta daquele usuário, da demanda dele, identificar, né, as demandas, os possíveis serviços que podem estar atendendo ele. E eu coloquei atendimento coletivo porque às vezes pode vir um casal, pode vir uma mãe, uma filha, então pode fazer também um atendimento conjunto. Existe também o contato com usuários, então a gente telefona para os usuários caso precise de alguma informação, ou então precise de um agendamento, para dar também o feedback, porque é muito importante, além do usuário sair com uma demanda dali, né, sair com alguma coisa,
para também informar dos procedimentos que estão sendo feitos em prol daquele usuário, né? Sempre bom dar um feedback para as pessoas. Tem também o registro no sistema e no diário. O diário ele é uma planilha no Excel que tem que sempre ser preenchida depois de um atendimento. Então, eu terminei de prestar um atendimento, eu vou colocar lá a data, quem foi responsável por aquele atendimento, então eu colocaria meu nome, qual foi o procedimento, então foi uma orientação só à rede, foi um apoio ao atendimento inicial, foi um atendimento individual, enfim, é feito falado, né, pro procedimento, o nome do usuário, o número do sistema dele, a área, então foi da área da família, foi da área criminal, foi da área civil, e também o tema, que aí o tema pode ser qualquer coisa, pode ser habitação, assistência, saúde, saúde mental, enfim, várias coisas. E aí depois é registrado no sistema online, que você escreve lá no sistema online um resumo daquele atendimento. Então, por exemplo, a usuária X chegou no atendimento relatando que isso, e as demandas identificadas foram isso e isso. Enfim, é feito ali um resuminho, só que detalhado do que foi, do que aconteceu, né? Qual foi o atendimento ali. Tem os estudos dos autos, isso quer dizer processos, então estudo de processos que está ocorrendo, então pode ser um processo de guarda, um processo de acolhimento institucional de criança, de adolescente. Tem discussão de caso com a rede, então chega um usuário aqui que é referenciado no CAPS, por exemplo, a gente pode ligar para lá e conversar, procurar mais informações desse usuário, propor, né, conjuntamente ali, pensar em soluções para a demanda daquele usuário. Tem discussão também de caso com os defensores e os estagiários. Tem o encaminhamento jurídico, pode ser, por exemplo, durante um atendimento, visto que precisa de abrir um novo processo para a pessoa. Então, pode ser encaminhado novamente para o jurídico. Então, se a pessoa teve alguma dúvida, pode ser também encaminhado de volta para o jurídico. Reuniões, existem reuniões do CAM mesmo, dentro da equipe do CAM, para falar sobre algum usuário, ou reuniões externas, pode vir, por exemplo, sei lá, um assistente social do CREAS para fazer uma reunião e conversar sobre determinado caso. Tem visita domiciliar, audiência concentrada. Audiência concentrada é quando é feito meio que uma reunião, digamos assim, eu não sei explicar muito bem, mas é feito uma reunião de todos os referenciados daquele usuário. Então, aquele usuário, ele passa pela defensoria, ele passa pelo CAPES, pelo CRAS. Então, é sentado ali em conjunto com todas essas redes e conversado sobre a melhor solução daquela pessoa, a melhor forma de atender a demanda daquela pessoa. Tem também composição extrajudicial. Composição extrajudicial é quando é conversado entre duas partes algo para tentar chegar em um acordo. Então, por exemplo, questão de divórcio, compartilha de bens, ou então questão de guarda, é tentado ali entrar em um consenso, em um acordo, para que não precise chegar e abrir realmente um processo judicial, até porque demora e muitas pessoas têm urgência em resolver certas questões, né? Então, a composição extrajudicial é ali tentado fazer entre a equipe técnica e os envolvidos a entrarem em um acordo. É claro que isso nem sempre vai acontecer, nem sempre vai dar certo, é preciso ver quais são os casos que dá para fazer uma composição extrajudicial e quais não dá. E é muito importante falar que essa composição extrajudicial, por mais que ela não seja abrir um processo judicial, por exemplo, ela vale tanto quanto porque é um documento que vai ser que vai estar escrito lá o que foi acordado, vai ter assinatura, então vai valer juridicamente. E também tem fazer relatórios, fazer um estudo social e os encaminhamentos. Então, chega um usuário que é identificado uma demanda da saúde. Então, a gente pode encaminhar para a UBS mais próxima, a UBS referenciada daquela pessoa. A gente identificou que precisa de um atendimento, precisa de um acompanhamento do CAPS. Então, a gente pode fazer também esse encaminhamento. A gente
faz um ofício, que é um documento, informando resumidamente a condição daquela pessoa. Então, a pessoa chegou assim, 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 foi identificado isso, isso, isso. E aí é um papel assim de encaminhamento mesmo. Dá para ser feito, e aí a gente faz esse encaminhamento para a pessoa e também liga lá no serviço para explicar, para avisar, né, que tal pessoa tá indo lá com essa demanda. Então tem bastante esse contato com as redes e esses encaminhamentos. E agora falando sobre a atuação do estagiário, né? Lá na unidade só tinha uma vaga para estagiário de serviço social e aí eu consegui, então sou só eu de estagiária do serviço social lá. E eu vou contar para vocês um pouquinho das coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, eu faço registro no sistema e no diário. É prestado ali, o assistente social presta um atendimento ao usuário. E aí depois tem que escrever, né? Tem que registrar no sistema. Eu posso fazer esse registro, eu faço na maioria das vezes. Escrevo lá o resuminho de como foi o atendimento. Coloco lá no diário também, né? E é muito importante isso porque eu acho que era uma das coisas que são... acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, sabe? Que eu tive, assim, um pouquinho de dificuldade no começo, porque tem atendimentos que demoram 2 horas. Então, imagina você escrever um resumo de um atendimento que durou 2 horas, identificar as demandas dentro daquele atendimento. E às vezes o usuário, ele não fala as coisas, às vezes não, ele nunca fala as coisas diretamente. Olha, eu preciso disso. Não, é uma conversa, né? Um processo de escuta mesmo. E aí a gente tem que filtrar as informações que foram relevantes ou não. E aí depois faz esse registro no sistema, né? Mas assim, no começo é um pouquinho difícil, mas agora já tá saindo, já tá tudo certo. E aí eu faço esse registro no sistema e a assistente social confere para ver se tá certinho, se eu escrevi todas as informações necessárias, se o usuário falou alguma coisa e eu acabei não anotando, enfim, as informações pertinentes. Acompanhar atendimentos, agora no começo só posso fazer o acompanhamento de atendimentos, eu não posso prestar um atendimento ainda, isso só mais pra frente, mas então é feito um atendimento para um usuário, eu posso estar ali acompanhando, eu posso estar fazendo as minhas anotações. Estudo dos autos, eu também tenho que ler alguns processos quando é pedido, então tem um processo em andamento de acolhimento institucional. Eu posso estar lendo esse processo para ver como foi feito, como chegou nesse estado, né, nesse processo. Então, foi por meio de uma denúncia de quê? De negligência, de abuso, enfim, é feito todo esse estudo mesmo, né, do processo. Cursos de capacitação é muito importante. Lá na Defensoria tem bastante cursos de capacitação, palestras, e eu acho muito legal estar participando, né? Porque você aprende mais sobre as coisas as coisas mais diretamente dessa área jurídica. Fazer anotações é óbvio, mas é muito importante, porque você tem que fazer o diário de campo mais pra frente. Quem tá no estágio já entende um pouco disso, mas fazer anotações é super importante, porque às vezes pode chegar um usuário e aí você atendeu ele hoje, e aí depois o usuário só volta daqui a um mês. Como que você vai lembrar tudo que aquele usuário já passou ali dentro da unidade, né? Então é sempre bom manter esses registros. Fazer contato com terceiros, então pode entrar em contato com a rede de serviços, um CRAS, um CRES, um CAPS, entrar em contato com os próprios usuários para talvez coletar uma informação que não foi falada, ou então falar alguma coisa, né, dar alguma informação. Tirar dúvidas, fazer discussões é algo óbvio, mas é muito importante colocar aqui também. É sempre bom tirar todas as dúvidas que você tiver, fazer discussões. Então, lá tem uma demanda de violência doméstica, aí você pode ler um texto mais sobre aquilo e começar a discutir com o assistente social para ver o que ele acha daquilo, como que como que é respondida nessa demanda naquele serviço. Estudo de leis, textos e cartilhas é muito importante também. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês entenderem. Quando eu estava lendo um processo sobre
Acolhimento institucional, eu entendi, por mais que seja uma linguagem jurídica que é um pouco mais difícil de entender, eu compreendi ali toda a tramitação do processo, mas depois, quando eu fui ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, aquilo ficou muito mais claro para mim, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente fala detalhadamente de como funciona o acolhimento institucional, quais são os procedimentos que são feitos nesse caso, né? Então, estudar leis, textos, cartilhas ajuda muito, complementa bastante na sua atuação ali como estagiário e para conhecer também a futura profissão que você escolheu, né? E aí também propor ações, não é só ficar ali e ficar observando tudo. É muito importante propor ações, então pensar o que eu faria se eu fosse assistente social daquele local. Qual demandas que eu identifiquei e o que eu faria naquilo. Propor ações. Ah, será que dá para fazer isso? Enfim, essa é uma das partes muito importantes também. E por fim, as dificuldades encontradas, né? Muito importante falar desse tópico porque todo lugar tem problemas, todo lugar tem dificuldades. Então, algumas que eu identifiquei foi o grande fluxo de trabalho, então tem muita demanda para pouco profissional. Eu tô falando isso referente à parte do CAM, tá? Então é só um psicólogo e um assistente social para a demanda da unidade. Isso acaba acarretando numa sobrecarga do profissional, né? Graças ao grande fluxo de trabalho. E os atendimentos não é assim, a pessoa chegou, você atendeu ela ali e pronto, acabou o atendimento. Não, muitos atendimentos eles acabam demorando meses para serem concluídos, sabe? Porque às vezes as pessoas têm muitas demandas e porque a gente está falando de uma área jurídica. Processos demoram meses, não é algo rápido, sabe? Então, não é algo que chegou ali, você resolveu e acabou. Existe a falta de acesso à informação também, então uma parte da população ela não sabe qual é o papel da defensoria. Tem gente que chega lá e falando que quer fazer o BPC, e aí a gente explica, né? Não, aqui não é onde faz o BPC, quem cuida, né, dessa parte do BPC é o INSS, então a gente faz um encaminhamento à pessoa certinho. Então vocês podem ver que além da defensoria englobar várias áreas, então habitação, assistência, saúde, enfim, várias áreas, também é preciso entender como a rede de serviços do município funciona, porque você acaba encaminhando muitos usuários para outros locais. Outra coisa muito importante é a questão da articulação de rede e a precarização. A articulação de rede, gente, é fundamental para prestar o apoio que um usuário necessita. Só que imagina, você precisa encaminhar aquele usuário para um CAPS, e aí quando você vai ver o CAPS, por exemplo, tá, sei lá, funcionando ruim, tá desestruturado. Então, a precarização dos serviços públicos acaba afetando 100% do próprio atendimento para o usuário, entendeu? Para o próprio apoio ali do usuário. Então, tem essa questão da precarização também e a questão da pandemia e o acesso. Acho que é muito importante falar, porque devido à pandemia, você acessar a defensoria era só com agendamento e inicialmente era só feito de forma online, e a gente atende um público que é um público mais vulnerável, um público que tem uma menor renda, uma menor escolaridade, então nem todo mundo tem acesso, né, aos meios de tecnologia, internet, celular, mas agora que a pandemia deu uma amenizada, entre aspas, né, agora que a gente já tem um pouco de vacina, a população já está sendo mais vacinada, é feito um atendimento também por meio de agendamento presencial. Então foi isso, pessoal. Tentei aqui falar de uma forma mais breve possível de como funciona ali a atuação do assistente social, do estagiário e a minha visão do meu campo de estágio, que eu acho que é muito importante. Tentei trazer aqui tudo de forma resumida, mas claro, explicando certinho. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem comentar aí embaixo que eu vou estar respondendo vocês, tá? E é isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que é @deusalarissa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!